Um movimento bem claro nas eleições deste ano está sendo um apoio declarado de famosos por um dos dois candidatos à presidência da República. Para falar um pouco mais sobre isso, eu vou chamar o Prisco, nosso editor de entretenimento. Por isso que eu falei que vai ser de uma maneira mais leve de falar de política, Nossa, meu mas querido. tá uma treta lascada isso. Como é que você tá? Tretando. Tô ótimo. Não está envolvido na treta. Eu fiquei um pouco nervoso quando você estava falando ali que o cartão de crédito comigo acontece direto. O cara, eu falei, que a Larissa vai revelar? E fiquei um pouco assustado, mas passou o susto. Mas posso te falar, principalmente daquele aplicativo que a gente pede comida. iFood lá? Vira e mexe, meu marido fala, nossa, mas será que foi clonado? Eu vou confessar que eu vacilo aí nesse aplicativo também. Sabe, depois do almoço você fala, pô, queria um docinho. É isso. Lascou, tá. cara, lascou. Aí que tá o golpe, gente. E aí realmente o cartão não foi clonado, não. O que foi... Foi a comida. O golpe foi com a gente mesmo. Foi o estômago que foi clonado para caber mais comida. Prisco, meu querido, bom, a gente tem aí uma lista de apoiadores do atual presidente da República, Bolsonaro, e do ex-presidente Lula. Vamos começar pela notícia mais recente, porque alguns cantores sertanejos visitaram o presidente Bolsonaro, declararam oficialmente apoio nesse segundo turno. Eles foram até o Planalto, Eles foram até o Alvorada, o Palácio da Alvorada, né, que é a residência oficial do presidente. E quem liderou, né, esse movimento foi o Gustavo Lima e o Leonardo. Né, eles, inclusive, apareceram numa entrevista coletiva ao lado do presidente, pediram que os fãs dele votassem no presidente Jair Bolsonaro. Depois a gente viu alguns outros nomes que também apareceram na foto, né? Lembrando, o Zezé de Camargo estava lá, o Chitãozinho, são os nomes mais proeminentes desse pessoal do sertanejo. Lembrando que um tempo atrás até mesmo o Sérgio Reis já tinha declarado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O pessoal tá passando, voando a lista aí, eu não decorei todos. Vamos lá, eu vou pegar a lista aqui. Mas tem o goleiro Bruno, esses famosos, vamos pegar não sei se o pessoal da campanha quer que a gente fale. Investiga... Né? Mas olha só, eu já tô entrando para vocês entenderem a situação, esses sertanejos, eles manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? E é uma turma grande, tem muita gente famosa. Olha a lista, vamos lá, pra gente falar todos. Então aqui, a lista dos famosos apoiadores... Isso. Do presidente Bolsonaro. Roberto Justus, Gustavo Lima, Leonardo, Neymar, goleiro Bruno, Zezé de Camargo, Eduardo Costa e Thiago Gagliasso. Lembrando só que, como esses cantores sertanejos foram lá, o Eduardo Costa não foi, mas ele é um apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele já se meteu em várias polêmicas, discutiu com alguns fãs nas redes sociais por conta disso. Também foi o Chitãozinho. Por que eu estou reforçando o Chitãozinho? Porque, claro que quando tem famoso e política, não falta o quê, Larissa? Treta. O que aconteceu? O Chitãozinho, como vocês sabem, é parceiro do Chororó e é tio da Sandy e do Júnior. E o Júnior já tinha dado algumas declarações contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, o que o Júnior fez? Foi nas redes sociais agora há pouco. Você estava aqui falando aqui no boletim. Então é notícia quente. Notícia quente. Júnior foi nas redes sociais e falou o seguinte, que ele não concorda com a opinião do tio dele, que ele, enfim, ele não apoia o Bolsonaro, que ele acha que tem vários problemas e revelou um problema familiar. Porque o Júnior falou o seguinte, toda família tem o seu tiozão do Zap. Em referência ao Chitãozinho que tava lá. Então, treta familiar. E é legal isso, né? Porque assim, a família, né, Sandy, Júnior, Chororó, Noeli, eles são super certinhos, discretos, né? até. A vida pessoal nunca foi colocada e tudo mais, nem no documentário que fizeram sobre a turnê da Sandy e do Júnior, quando eles fizeram aquela volta. Mas agora estamos vendo uma treta pública, porque o Chitãozinho estava ao lado do presidente e foi chamado de tiozão do Zap pelo sobrinho dele. Enfim, polêmicas aí que existem, né, no mundo dos famosos. Mas esses sertanejos, inclusive, algumas apurações que a gente fez, também de outros jornalistas, falam que eles foram convidados também pelo ministro-chefe da Casa Civil, né, o Ciro Nogueira, a irem lá e demonstrar apoio ao Bolsonaro. A gente sabe que a comunidade artística, no começo dessa campanha, teve muito presente ao lado de Lula. Vários membros, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas então agora os apoiadores de Bolsonaro resolveram fazer um contra-ataque. Já que nesse segundo turno as opções são Lula ou Bolsonaro, quem apoia Bolsonaro resolveu deixar claro isso. Tem uma frase que é muito forte do Gustavo Lima, ele fala assim, eu peço que meus fãs votem no Bolsonaro. Então, entrou na campanha de uma vez, né? E o Gustavo Lima também, que sempre foi apoiador do Bolsonaro, nunca escondeu isso, nunca foi um apoio velado nem nada, ele sempre foi explícito quanto a isso. E dessa vez foi lá e se colocou, né? Sim, e recentemente, né, assim, pelo menos nos últimos shows, pelo menos os que acontecem aqui em Brasília, o presidente Bolsonaro vai até os shows, né? E se não vai o presidente, vai os filhos, né? Sim. Tem
tem essa postura. São muito ligados. Lembrando que o Gustavo Lima, ele também já foi ligado a algumas empresas de agronegócio. Ele mesmo era dono de um frigorífico, sócio, né? Se eu não me engano. Hoje em dia ele não é mais, ele rompeu a sociedade. Então existe essa parceria. Tem a famosa picanha mito, né? Fizeram uma picanha em homenagem ao Jair Bolsonaro. Enfim, isso aí. Cada um tem sua posição. Como as tretas não terminam, Treta tem uma never ends. outra do Leonardo, né? Com o filho. Isso. Conta essa aí pra gente. É aquela coisa. Exatamente como acontece com a gente, por exemplo, sei lá, na sua família, tem alguém que apoia o Bolsonaro, tem alguém que apoia o Lula. Aí quando tem o almoço de domingo, ou vai lá no grupo da família, começa aquele quebra-pau que todo mundo já está acostumado. Bom, o João Guilherme, ele é filho do Leonardo, né? Mas ele não é filho do Leonardo com a atual esposa dele. Acontece que o João Guilherme foi lá no Twitter e falou que a opção política do pai dele o enoja. Então ele foi assim, pesado, assim. Ele falou que o pai dele não sabe o que está falando, que ele discorda completamente, que esse apoio do pai ao Bolsonaro é descabido e que ele se sentiu enojado por isso. Vale a gente salientar aqui que o João Guilherme e o Leonardo, eles têm uma relação conflituosa, não é uma relação muito simples, já se envolveram em diversas brigas. O João Guilherme, por exemplo, já falou publicamente que o Leonardo foi um pai ausente, então eles não se dão lá muito bem. Tem uma relação, são pai e filho, né? A gente sabe que essas brigas familiares, às vezes, a gente não tem controle. Mas é essa situação. João Guilherme, assim como o Júnior, então, os mais novos estão rompendo, né? Então, os mais novos ali, porque o João Guilherme e o Júnior falaram que apoiam o Lula. Já o Leonardo e o Chitãozinho se posicionaram ao lado de Jair Bolsonaro. Mas não está faltando treta nessa eleição, gente. Não está faltando. Seja nas composições partidárias, seja nas composições artísticas. No meio das treta. Celebridades, gente. Tem o Neymar também, né, que declarou apoio ao Bolsonaro e também foi muito criticado nas redes sociais, obviamente, né, pelo outro lado, e muito elogiado pelos apoiadores de Bolsonaro. O mesmo ocorre com o Thiago Gagliasso, que é rompido com o irmão, o Bruno Gagliasso. Eles não se falam justamente porque o Thiago é a favor de Bolsonaro, foi eleito deputado agora, federal, se eu não estou enganado, e o Bruno Gagliasso é eleitor de Lula, e eles não se falam, é uma coisa assim, bem rompida. Inclusive, a mãe do Bruno Gagliasso entrou, né, nessa briga e falou que ela tá do lado do Thiago. Não sei o que ela quis dizer com isso, mas veremos em breve. Enquanto o Prisco dá uma olhada agora na lista, a lista do dos Lula. famosos do outro lado, né, que apoiam então o ex-presidente Lula, eu vou pedir para vocês já comentarem. Vou roubar aqui. Se na família de vocês tem também treta. tem treta, né? Como é que é o almoço do domingão lá? Serve lá Olha, na minha, gente. Serve sabe aquela gelatina que é colorida, que tem um bando de pedras? Serve aquela gelatina e começa, porque essa vermelha aqui, não sei, deve ter essa treta, mas vamos lá. Anitta, Juliette, Felipe Neto, Caetano Veloso, Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Giovanna Eubank e Chico Buarque. É interessante a gente pontuar aqui, né, o Bruno Gagliasso e o Thiago Gagliasso, mais uma briga familiar. A Juliette, por exemplo, ela foi muito pressionada, né, porque ela não estava se manifestando publicamente ainda e um pouquinho antes do primeiro turno ela se posicionou. O Felipe Neto, ele virou, estava vendo um dado ali agora recente, ele virou meio que o grande influencer aí do petismo, sabe? Eu não tinha notado isso, eles fizeram, sabe aqueles gráficos que mostram quem fala mais e tal? E ele parece que está tentando compartilhado. Acho que um vídeo dele foi compartilhado 100 milhões de vezes. É mesmo? Um vídeo que ele supostamente estaria desmentindo fake news da campanha do Bolsonaro, segundo, claro, a visão dele. Então ele virou mesmo. Inclusive ele pediu desculpas para Dilma, não sei se vocês lembram disso. Falou que tinha se arrependido de fazer campanha pelo impeachment e tudo mais. Essa aí é a história do Felipe Neto. Caetano Veloso, que apoiava Ciro Gomes, né? Já também um pouquinho antes do primeiro turno migrou para o Lula, falando que entendia que o Lula era o que tinha maior chance de derrotar Jair Bolsonaro. A Anitta, que, né, já foi alvo de tudo que é jeito do bolsonarismo, já teve até as partes íntimas dela questionadas por alguns apoiadores de Jair Bolsonaro. Gente. Você não lembra dessa história? Eu lembro. Zé Neto que, coitado, né, teve que se afastar inclusive, depois. A gente não falou do Zé Neto. O Zé Neto, ele não estava no evento, né? Ele não estava no evento, mas ele é apoiador do Bolsonaro. Inclusive, foi essa a base da treta dele com a Anitta. Depois, ele mesmo falando que mesmo discordando dela, se expressou muito mal. Ele usou um termo, né, enfim, das partes íntimas da Anitta para criticar. Isso gerou uma confusão na internet. E acho que, assim, se a gente fosse pegar, assim, grosso modo, eu diria que a maior parte dos artistas apoia Lula. Mas existe essa fatia muito popular e muito, como é que eu posso dizer assim, muito engajada do sertanejo que apoia o Jair Bolsonaro. Inclusive, por conta disso, relembraram hoje um vídeo da Marília Mendonça que na campanha de 2018, Marília Mendonça que morreu, né, ano passado, numa tragédia, num acidente aéreo, relembraram um vídeo dela de 2018 onde ela apoiaria a candidatura do Ele Não. Ela gravou um vídeo falando Ele Não. É mesmo? Exatamente. E aí relembraram ela, falando, olha,
Marília Mendonça, se viva fosse, não apoiaria o Bolsonaro. Isso aí, gente, é puro exercício de delírio, né? Não tem como saber. E também algumas celebridades que simplesmente não se posicionam, exatamente. Não se posicionam ficam ali caladas. a respeito aí de quem será o escolhido até que eu agora acho no que dia 30 de outubro. essa eleição ela é muito marcada, porque até esses influenciadores digitais, que são hoje muito importantes na cultura pop, que eram nomes que às vezes até não queriam falar, para não perder seguidor, resolveram falar, né? O caso Carlinhos Maia é clássico. No começo da eleição ele falou, não vou me posicionar, e no finalzinho ali, na reta final, na hora do primeiro turno, falou, não, eu vou pelo Lula e tal. Então tem essa divisão. Eu não sou cientista político, não sei se isso tem impacto na hora das pessoas decidirem o voto. Se elas decidem o voto, porque a celebridade pediu. Mas eu acho que isso também é usado pelos candidatos para eles mostrarem força, que eles não estão sozinhos, né? No caso do Bolsonaro, ele não queria falar que toda a classe artística está com o Lula. Existe uma parte da classe artística que está com o Bolsonaro. E acho que isso aí a gente vai ver até 30 de outubro, vai ter confusão de artista aí falando de política. Agora, Prisco, eu acho que se a gente for colocar ali os mais engajados na campanha, acho que Felipe Neto do lado do ex-presidente Lula e do lado do Bolsonaro, qual celebridade? Eu acho que nesse momento, assim, talvez a celebridade que mais apoia o Bolsonaro foram as celebridades que tentaram cargos, né? Então a gente tem a Antônia Fontinelli, a gente tem o próprio Thiago Gagliasso, né, que foram celebridades que tentaram cargos públicos aí na última eleição. E acho que o Gustavo Lima e o Leonardo, eles tomaram a frente desse movimento, né? Eles foram lá, eles estavam no palanque não, né, no púlpito, ao lado do Bolsonaro, fizeram entrevista. Então, acho que por mais que os outros tenham pousado para foto, eles assumiram essa linha de frente. Agora, tem que ver também como é que vai ser isso em questão de rede social e como eles vão fazer isso nos shows, né? Porque lembrando que o TSE já determinou que os artistas podem se manifestar politicamente nos shows. Eles não podem promover comícios, levar o candidato nem nada, mas a opinião deles pode ser dada ao longo dos shows. E você estava falando de gente em cima do muro, eu lembrei agora até Ivete Sangalo, que é conhecida por não se posicionar, tem falado nos shows, né? Um show recente dela, ela inclusive, o pessoal cantou Leo Leo lá, né? O jingle do Lula, ela fez sinal de L com a mão, falou que as pessoas tinham que se expressar, então até aqueles que não falavam resolveram falar. Essa eleição polarizou. Pessoa aqui, o apresentador Ratinho, porque eu acho que ele estava um pouquinho... O pessoal falou que o Lula tinha virado o voto dele, né? Aconteceu que um dia ele estava com o presidente Bolsonaro aqui em Brasília, lá no Palácio, aí não sei se algum Esse foi o Datena. Ai, perdão, Datena. É porque não, mas você não está 100% errada não, porque olha só, o Ratinho, vocês lembram que o Lula deu uma entrevista pro Ratinho, aí fizeram uns memes, foi antes do primeiro turno. E aí o Ratinho, ele de fato, o pessoal ficou brincando, pô, o Lula virou o voto do Ratinho. Mas o Ratinho estava nesse evento no Palácio da Alvorada, junto dos sertanejos, então ele estava lá declarando apoio ao Bolsonaro. É importante lembrar que o Ratinho, o filho dele, foi eleito governador, né, pelo Paraná. E é ligado ao Jair Bolsonaro. Então, o Ratinho deixou aí pela foto, né, a foto aqui atrás. Não, aqui tá do Leonardo. É a foto que tem todos, aparece lá o Ratinho. Agora, o Datena, eu não sei se eu vou ser cancelado se eu vou falar aqui. O Datena tucanou, né? Ele ficou ali em cima do muro, ele teve com o Bolsonaro, até participou de óculos escuros lá no púlpito, ao lado do Bolsonaro. O pessoal brincou que ele parecia segurança do Bolsonaro. Meme, né? Exatamente. E depois ele foi mediado pelo Márcio França, né, que foi candidato ao Senado pelo PSB lá em São Paulo. Ele foi ao encontro do Lula também. E aí o Igor Gadelha, até aqui com a gente uma vez no boletim, ele falou que tinha um gesto ali que as pessoas estavam interpretando do Datena, porque ele dá a mão pro Lula, né? Então algumas pessoas estariam interpretando aquilo como apoio. Mas explicitamente o Datena conversou com o Bolsonaro e conversou com o Lula. Mas não... né? Oficialmente ele não falou nada, né? Ele só falou, ó, conversei com os dois e tudo. Lembrando que o Datena ele é sempre uma figura lembrada, né? Vai ter eleição para prefeito, o pessoal lembra do Datena, senador, governador. Foi essa foto aqui que o Exatamente. falou, ó, no encontro, o último encontro que o Datena teve, então, com o ex-presidente Lula, né? Em que eles deram a mão ali como forma de cumprimento, não significa que o nada é dele. O Gadelha só falou que era um gesto, né? Que a política fez. Agora é legal aqui nessa foto, porque vocês notaram, o Datena ele tá com o celular no bolso, parece que ele tá espionando, olha lá. Que a câmera tá virada pro Lula. Eu ficaria um pouco assim desconfiada. Agora o Ratinho, então, você falou que Ratinho, ele tá do lado do Bolsonaro. Também não foi a público falar, mas ele estava na foto onde estavam todos os outros
apoiadores ali do Lula, nesse encontro no Alvorada. Então tá o Ratinho, daí tem uma moça que eu não lembro quem era, tem o Zezé de Camargo, aí vem o presidente, tem o Chitãozinho, tem o... Tá ali, eu acho que é uma declaração de apoio, né? Sim, ele tá ali do lado desse pessoal que foi lá apoiar. Eu e Prisco, então, pontuamos aqui a lista de celebridades que estão de um lado, a lista que está apoiando outro candidato, enfim. O conflito no show business. São vários nomes, exatamente, tretas familiares.